agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina é nutricionista, especialista em nutrição clínica e nutrição esportiva. E nós vamos falar de um tema altamente interessante que você podia prestar um bocado de atenção. Nós vamos falar como a alimentação pode auxiliar a pessoa que tem diabetes ou pressão alta. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia. Tá tudo bem? Bom dia, tudo bom, Antônio? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é. Doutora Carolina, diabetes e pressão alta. Você está olhando para uma pessoa que não tem controle alimentar nenhum, né? Quer dizer, eu sou um prato cheio para esses problemas, né? E são problemas, Antônio, que a gente tem que ficar muito de olho, que muitas das vezes acaba sendo um pouco silencioso. E quando a pessoa vai ser diagnosticada, já acaba estando num ponto bem mais grave. E a alimentação pode sim auxiliar nestes dois casos, tanto na diabetes quanto na pressão alterada. Lembrando, Antônio, que existem dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. E a alimentação vai sim auxiliar, né, essas pessoas que têm esses dois tipos de diabetes. Você tocou num ponto muito interessante, que é o problema da alimentação. A gente sabe realmente, agora sem brincadeira, que a coisa é muito séria e que esses problemas matam. Mas a gente tenta se esforçar, mas eu acho que o maior problema da maioria das pessoas é a questão da cabeça, da mente. Se não mudar aqui dentro, a gente não consegue basicamente fazer mais nada, como por exemplo, deixar de fumar, deixar de beber, mudar o hábito alimentar, que queira ou não tem que mudar, porque a vida é muito sedentária, né? E outro ponto importante que a gente tem que levar para a atualidade é a questão realmente da ansiedade, da questão da correria que várias pessoas têm hoje em dia. Principalmente a diabetes, ela tem relação fundamental com a questão da ansiedade. Pessoas mais ansiosas tendem a ter pressão alterada e também a diabetes. Lembrando que a diabetes, ela nada mais é do que a diminuição da produção da insulina ou a falta da insulina e o aumento da glicose, ou seja, do açúcar no sangue. Então, quando tem essa disfunção, ela acaba gerando a diabetes na pessoa. A diabetes tipo 1, Antônio, é aquela diabetes que a pessoa, ela acaba sendo, vamos dizer, adquirida. A pessoa, ela vai diminuir a produção de insulina, não é cortada, e em alguns casos acaba tomando medicamento. E a diabetes tipo 2 é a que a pessoa não produz insulina pelo pâncreas. Então, é onde que a pessoa tem que fazer a ingestão, né, da insulina para conseguir diminuir a glicose. Mas lembrando que nos dois casos é terminantemente necessário tanto a atividade física quanto a alimentação correta. E o que seria essa alimentação correta, né, Antônio? Eu ia te perguntar isso agora. Seria justamente uma alimentação baseada em fibras, como aveia, farelo de aveia, alguma folhagens, frutas. Lembrando que as frutas, principalmente para pessoas que têm diabetes do tipo 1, tem que ter um controle. A gente chama de contagem de carboidrato ao longo do dia. A gente dá uma tabela para o paciente e esse paciente vai contando quanto de carboidrato que ele já ingeriu. E as frutas estão inclusas nessa contagem de carboidrato. Oleaginosas é muito importante e também é importante diminuir esses carboidratos como farinha branca, pão, bolo, farinha de trigo, diminuir um pouquinho o arroz branco, dar preferência para o arroz integral ou para o arroz parbolizado. Aquelas verduras ou legumes que têm raízes pode ser ingerida, só que em menor quantidade. Muitos profissionais falam para cortar a cenoura, cortar a mandioca, né? Não haver o consumo desses alimentos, mas não há necessidade. O paciente consumindo ele de forma adequada ao longo do dia pode e deve ser consumido. Agora, eu volto naquela tese ainda. Tudo é uma questão de preparação mental. Se a pessoa não tiver preparada, pode ter certeza absoluta que ele não vai conseguir fazer, vamos dizer, essa tal dieta que é obrigatório a gente fazer para evitar esse problema do diabetes e evitar o problema também, vamos dizer assim, de pressão alta. Então, eu vejo da seguinte maneira, tem que ter uma preparação, tem que ter uma conscientização, porque o caso é muito grave, né? Porque chega em determinado ponto que
O cara já está mais para lá do que para cá, né? Em alguns pontos, Antônio, a pessoa ela vai deixando, né, vai levando, procrastinando, e isso pode virar uma bomba relógio a longo prazo. Principalmente no meio rural, onde algumas pessoas acabam passando longo período sem se alimentar devido à jornada de trabalho, devido à rotina, é um ponto que tem sim que tomar bastante atenção, justamente porque quando a pessoa vai ver, ela já está numa hipoglicemia, a pressão está alterada, começa a tremor, muita dor de cabeça, às vezes ela acha que é por conta da rotina de trabalho, às vezes acha que é por conta do sol quente, mas é importante sim estar fazendo uma rotina de exames. Caso não tenha como fazer esses exames, a gente pode ver alguns sintomas, alguns sinais, como por exemplo, tremor, dor de cabeça, principalmente na região dos olhos, muita sudorese, muito suor, às vezes a urina ela está muito concentrada, então é uma urina mais amarelada e muita boca seca. Então são alguns sintomas, alguns sinais que a pessoa pode sim ficar de olho para ver se há necessidade de procurar um profissional ou se aí dá para ir levando e controlando a alimentação. De maneira geral, eu acho que a gente tem que ter um controle, né? Tem que ter um controle. É importante ter controle e organização ao longo do dia. E esse controle e essa organização é que é complicado às vezes a gente fazer, né? A gente seguir isso aí. Agora, tem aquela outra, não é só o pessoal do campo, né, que mora em propriedade rural. O sujeito levanta aí 4, 5 horas da manhã, toma um café, vai almoçar lá pelas 10 horas da manhã, come até entupir, entra num sistema aí estúpido de trabalho, violento, só vai almoçar lá pelas 4 horas jantar pelas 4 horas da tarde, quer dizer, não tem um controle. Agora, é muito difícil, né, Carolina? É muito complicado isso aí. Quem trabalha na cidade, esse corre-corre, pega ônibus, vai aqui, vai ali, às vezes não tem nem tempo de comer, um dia come num lugar, outro dia come no outro, um dia come arroz, feijão, bife e tal, no outro dia come um salgado. Então, é um descontrole total e não é fácil organizar isso aí, não. Por isso que a gente, principalmente dentro de consultório, a gente orienta o paciente a ter uma organização, um planejamento da rotina. A partir do momento que ele chega em casa ou deixar para o final de semana algumas preparações já prontas, facilita muito, principalmente quem está no meio urbano nessa correria do dia a dia. O importante é saber que se às vezes não organizar agora, a longo prazo, futuramente, isso pode potencializar. E é muito mais fácil, talvez, pior, né? Organizar a alimentação, organizar a rotina, do que tomar remédio, tomar medicamento e ter outros problemas associados à diabetes e à pressão alta. O pior é que a gente sempre acredita que não vai acontecer nada com a gente. Esse é o grande problema. E acontece. A coisa fica esperando a gente na próxima curva. Doutora Carolina, qual que é o seu Instagram, se alguém quiser entrar em contato? Hoje meu Instagram é @NutriCarolChaveiro. Pode procurar, pode ir lá no Instagram, deixar algumas mensagens que eu vou estar respondendo caso tenha alguma dúvida. Então vamos repetir. @NutriCarolChaveiro. Ok. @NutriCarolChaveiro. Entre em contato com a doutora Carolina, bate um papo com ela, pergunta, não vai custar nada, pode ter certeza absoluta. E se cuida porque senão a coisa vai pegar a gente lá na frente, inclusive eu. Doutora Carolina, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E até o próximo programa. Obrigada, até o próximo, bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: podemos jogar pedras, reclamar delas, tropeçar nelas, escalá-las ou até construir com elas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.